pesquisa recentemente publicada pela revista Science informa que no Brasil tem 50 milhões de hectares disponíveis para reflorestamento em áreas que não estão cobertas nem por zonas urbanas, nem por florestas ou agricultura. Essa área poderia receber mudas de árvores para ajudar a reduzir os impactos das mudanças climáticas, não é? Gerados pelo acúmulo de CO2 na atmosfera devido à queima de combustíveis fósseis. Vamos conversar sobre este assunto? Professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, no Instituto de Energia e Ambiente aqui da USP. Ele é coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade e participa do projeto temático FAPESP Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista. Tudo bem, professor? Como vai? Bom dia. Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Eu fiquei surpresa com esse número aí, 50 milhões de hectares. Claro que está tudo espalhado, né? Sim. Vamos ver o impacto que isso tem. O que representa isso, professor, essa informação? Então, para a gente entender melhor qual é o impacto, né, do reflorestamento na mitigação das mudanças climáticas, vou relembrar rapidamente aí alguns conceitos, né? Quando as árvores elas estão crescendo, principalmente, elas capturam CO2 da atmosfera, né, por meio da fotossíntese e utilizam parte desse carbono para a construção do tecido celular e liberam o oxigênio na atmosfera. Então, elas acabam retendo o carbono que está na atmosfera e vão, a partir desse carbono, elas vão crescendo, né, elas vão utilizando isso como matéria-prima. Então, as árvores e as florestas, elas funcionam como um repositório de CO2 capturado da atmosfera. Então, o reflorestamento ele ajuda a reduzir os efeitos das mudanças climáticas causadas pela queima de combustíveis fósseis, que, dentre outros gases, né, essa queima acaba liberando CO2 na atmosfera, que é um gás de efeito estufa que contribui bastante para as mudanças climáticas. E isso faz lembrar a importância do Fundo Amazônia, que tem sido muito comentado ultimamente, e que utiliza doações, especialmente da Noruega, para financiar projetos de redução do desmatamento e recuperação da floresta amazônica. Quando as árvores elas são derrubadas, né, esse carbono que estava armazenado nas árvores, né, que elas haviam capturado, ele volta à atmosfera sob a forma de CO2 ou de metano, que é um gás ainda mais intensivo, né, na formação do efeito estufa. Em termos práticos, o Fundo Amazônia, né, com o Fundo Amazônia, o Brasil recebe dinheiro para proteger a floresta amazônica. Um excelente negócio. E o presidente Bolsonaro, ele havia dito que o Brasil já tinha feito muito mais do que seria a sua parte em relação à redução de emissões e que deveria receber um pagamento, né, uma espécie de prêmio por isso. Depois, o próprio ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, se manifestou da mesma maneira. E o Fundo Amazônia é exatamente isso. E esse mesmo tipo de solução, ele poderia ser adotado nessas áreas que a revista Science diz que nós temos, né, que ela relata. Então, nós poderíamos expandir, criar outros fundos de reflorestamento, de recuperação de áreas degradadas e receber recursos por isso. Então, fica aquela questão, se o Fundo Amazônia ele é uma boa solução, e ele vem sendo uma boa solução até agora, por que eles pretendem mudar isso, né? Porque ele deve passar por mudanças, como propôs o ministro do Meio Ambiente recentemente. Os principais doadores, que são a Noruega e também a Alemanha, já sinalizaram sua insatisfação com as mudanças propostas e podem encerrar as doações. Isso, na prática, decretaria o fim do Fundo Amazônia. Então, a quem isso interessa? Né? Se o próprio presidente e o próprio ministro manifestaram que seria viável, seria importante que o Brasil recebesse uma compensação, né, de outros países, porque nós já teríamos feito mais do que o necessário, e o Fundo Amazônia é exatamente isso, por que mudar o Fundo Amazônia? A quem isso interessa? Na verdade, eu fico muito preocupado com esse discurso que procura colocar em lados antagônicos, né, em lados opostos, os ambientalistas e os agricultores. Parece que se quer criar uma espécie de antagonismo em que a preocupação ambiental é algo que prejudica
o progresso e o desenvolvimento econômico e, portanto, não deve ser considerado. O ambientalismo não deveria ser considerado. É como se a preocupação ambiental fosse uma espécie de atitude a ser criminalizada. Na prática, é o que vem acontecendo por parte do Ministério do Meio Ambiente. Isso me parece uma espécie de pretexto para justificar o desmatamento em áreas da Amazônia. Afinal, quem seria contra ele, né, o desmatamento, na medida em que a justificativa é que ele traz progresso, traz desenvolvimento, né? Querem dizer que a preocupação ambiental ela não é relevante, uma vez que ela é contra, seria contra o progresso, que ela seria contra o desenvolvimento econômico. Tá? Mas aí um detalhe muito importante que muitas vezes não é lembrado. As áreas, muitas vezes desmatadas na Amazônia, elas são áreas que pertencem à União. Então, na prática, a União ela não autoriza, né, o desmatamento, embora o governo atual assuma uma postura leniente em relação a isso, de certa forma ele acaba incentivando, né, o desmatamento, mas em termos objetivos, a União não recebe um centavo por isso. Quem desmata está desenvolvendo uma ação ilegal e muito provavelmente a atividade que ele vai desenvolver na área desmatada também não vai ser uma atividade que vai recolher impostos, taxas, ou seja, vai ser feita a revelia, né, de uma economia organizada. Então, o que acontece com isso é que você desmata uma área sem autorização da União. A União não recebe nenhum centavo por isso. Também não reclama. Né, você não vai, a União não reclama, você não vai recolher provavelmente impostos em cima da atividade que você vai desenvolver. E poderia. Né? E poderia. Então, quem é que se beneficia com isso? Certamente o Estado não se beneficia com isso, a União não se beneficia com isso. Então, isso interessa a grupos muito específicos que vão se beneficiar única e exclusivamente, né, a si próprios com esse desenvolvimento, com esse tipo de atividade. Então, eu chamo isso de um novo modelo de negócio, entre aspas, né? Porque o governo federal ele abre mão de receber recursos com fundos de preservação, como o Fundo Amazônia, e prefere incentivar um desmatamento que favorece a poucos e que não gera recursos para a União, ao contrário do que o governo apregoa, né? No sentido de facilitar o desenvolvimento, de facilitar vamos dizer assim, a recuperação econômica. Na prática ele acaba não recebendo uma compensação por isso. Então cabe perguntar a quem isso interessa. Eu vejo, né, ou uma ingenuidade muito grande por parte do governo, no sentido de incentivar isso, ou uma leniência, uma complacência com uma atividade sabidamente ilegal e que, de certa forma, ele acaba incentivando. Então, eu deixo esse alerta porque esse antagonismo que procuram criar entre agricultores e ambientalistas, ele não ajuda absolutamente a ninguém. E os ambientalistas, eles não são contra o desenvolvimento. Rapidamente, só para encerrar, nós passamos por uma situação, né, onde as indústrias elas eram muito criticadas na década de 70, na década de 80, pela poluição que elas provocavam nas grandes cidades. E foi feito todo um movimento, né, isso com um amparo legal, tal, para que essas indústrias reduzissem as emissões e mudassem a atividade para outras áreas não densamente povoadas. Em nenhum momento se falou que a preocupação ambiental era contra o desenvolvimento industrial, que ela era contra o desenvolvimento econômico, que era contra o progresso. E isso conseguiu ser resolvido de maneira razoavelmente interessante naquela época. Mas considerando o impacto. Exatamente. E porque hoje há esse antagonismo, né? Muitas vezes o governo ele se posiciona contra os ambientalistas, como se os ambientalistas eles fossem contra o progresso, contra o desenvolvimento. Não, não é isso. Então me pergunto, a quem interessa esse tipo de discurso? Parece uma justificativa como a referendar, né, o desmatamento. Até recentemente o ministro Ricardo Salles ele falou, não, praticamente nós temos desmatamento zero, porque nós não temos um número inteiro, né? Nós temos um número abaixo de 0,0. Ninguém entendeu essa matemática. Sabe? É uma matemática muito estranha que vem no sentido de meio que passar um pano, né, no que está sendo feito e causa uma preocupação muito grande o desenvolvimento desse discurso por parte do governo. Mais uma preocupação, e vamos deixar aqui o Fundo da Amazônia há um grande ponto de interrogação. Exatamente. Pode realmente encerrar. Pode né? realmente encerrar. Pode realmente encerrar, o que vai ser muito ruim.
que a gente já viu aqui, serve esse fundo. Professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, do IEE. Tem o canal no YouTube, O Ambiente é Nosso Meio. Você pode conferir se você pegou aí pela metade o nosso bate-papo. Está lá na íntegra todos os temas. Já passamos de 100 temas de meio ambiente. Sempre às sextas-feiras aqui com a gente. Muito obrigada, professor Pedro. Eu que agradeço. Uma boa semana a todos. Até semana que vem.